Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícia de utilidade pública, nacional e internacional. Boa noite aos amigos da Gazeta do Povo, eu sou Frederico Juncker e esse é o programa Última Análise, no qual analisamos os assuntos mais relevantes do dia, do Brasil e do mundo, com o time excelente de comentaristas. E um deles está aqui do meu lado, Francisco Escorcim. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a toda a audiência. Professor Adriano Soares da Costa, boa noite. Boa noite, Fred. Prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite, Fabi. Tudo bem? Boa noite. Prazer especial ter o doutor Adriano. Sempre um prazer revê-lo. E vamos que a gente tem bastante notícia para abordar aqui no Última Análise. É, isso aí. Bastante notícias, inclusive notícias e informações de última hora. Mas antes de começar o programa, eu quero aproveitar a sua audiência para convidá-la a se tornar assinante da Gazeta do Povo. Gazeta do Povo, que faz um jornal baseado em convicções e que está com uma promoção especial de início de ano, R$1. Isso mesmo. Assinando a Gazeta do Povo agora, pelos links que você encontra no chat ou na descrição do vídeo, pelo QR Code ou ainda pelo site www.gazetadopovo.com.br/R$1, você paga somente R$1 por mês nos 6 primeiros meses. É um valor irrisório para você conhecer o nosso trabalho e não largar mais. Por apenas R$1 nos 6 primeiros meses, você tem acesso ao nosso conteúdo exclusivo, a um timaço de colunistas, a e-books e cursos. E por falar nisso, fique ligado porque a Gazeta do Povo acabou de lançar um material fantástico sobre cristofobia, mas ele é exclusivo para assinantes. Então não perca mais tempo, assine a Gazeta do Povo e ajude a manter no ar produções como o programa Última Análise. E hoje vamos falar então de uma decisão de última hora do ministro Alexandre de Moraes, que resolveu transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro da superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para o presídio da Papudinha. E uma matéria da Gazeta do Povo tratando do assunto, Moraes determina a transferência de Bolsonaro para a Papuda. Essa notícia e essa decisão acabou pegando a todos de surpresa. Hoje à tarde, inclusive, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro teria se reunido com o ministro Gilmar Mendes para tratar desse assunto e pleitear que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro fosse convertida numa prisão domiciliar humanitária, e o ministro, então, Alexandre de Moraes, acabou decidindo pela transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro. E vamos analisar aqui um trecho da decisão do ministro. Disse o ministro: da mesma maneira, não há dúvidas da existência de uma campanha de notícias fraudulentas com o intuito de tentar desqualificar e deslegitimar o Poder Judiciário, ignorando que as condições absolutamente excepcionais e privilegiadas do cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado de Jair Messias Bolsonaro, na Sala de Estado-Maior da Superintendência da Polícia Federal, com sala exclusiva e com o dobro do tamanho previsto pela Lei de Execução Penal, banheiro exclusivo, frigobar, televisão, ar-condicionado e procedimento de entrega de comida caseira todos os dias, não existem para os demais 384.586 presos em regime fechado no Brasil. Francisco Escorcim, o ex-presidente Jair Bolsonaro está recebendo um tratamento privilegiado? Sabe que a dificuldade para a gente poder comentar essas coisas é porque no instante mesmo em que a gente começa a avaliar as condições da prisão, de acordo com a lei de execuções penais, de acordo com uma situação,
que aparentemente seria o correto, nós estamos necessariamente, não exatamente legitimando, mas você tem que aceitar uma situação que é absolutamente inaceitável de partida. Então, quando a gente começa a discutir os detalhes de uma prisão, quando a própria prisão em si ela é completamente absurda, né, a gente já começa a se desviar daquilo que importa, né? Existe acho que para a gente, até acho necessário a gente colocar as coisas dessa maneira, porque a mera discussão de fato vai nos levar para uma situação muito distante daquilo que seria a realidade. Existe a situação que o Brasil vive, juridicamente falando, né, ela é uma situação que a gente pode de fato diagnosticar como distópica. A distópica aqui eu não estou falando da literatura no sentido distópico, do 1984 e coisa assim, embora obviamente a partir dessa literatura que esse termo se construiu. Mas a palavra distopia, quando ela surge em contraposição à palavra utopia, né? Ambas as palavras, perdoem o professor falando aqui um pouco, mas se você separar a palavra utopia, né, vem de topos, vem de lugar, né? A utopia, o U é um não lugar. Então uma utopia, que no imaginário todo mundo imagina que é uma coisa perfeita, uma espécie paradisíaca, né, é um não lugar. É como assim, não é possível, né, que ele exista. A distopia, o dis do utopia significa mal. Então é um mau lugar. Então entre o lugar perfeito que é impossível e o mau lugar, você tem uma quantidade de utopias imensas, né, para acontecer. A situação brasileira é distópica porque o julgamento que foi feito, não apenas do Jair Bolsonaro, mas de todos os condenados pelo 8 de janeiro, é uma situação distópica. Nós estamos num mau lugar jurídico, né? É um lugar no qual a gente já cansou de vários programas de apontar todos os problemas, tem uma série não é só de ilegalidades, não é só de inconstitucionalidades, são de verdadeiros absurdos e barbaridades que foram cometidas, né? É de se jogar a Constituição fora, de se jogar qualquer ideia de direito no lixo, na cesta do lixo. E só não se chega nessa conclusão aquele que por nojo estético ou ranço ideológico não aceite olhar para a realidade do que foi esse procedimento. Então a gente precisa dizer isso. Dizer isso para dizer o seguinte, que justamente por essa situação distópica, aquilo que se tornou utópico é uma situação de normalidade. A simples normalidade já se tornou uma utopia no Brasil, se tornou um não lugar, uma impossibilidade pura e simples. Então a gente chega num ponto de inversão tão grande, não só de valores, mas de fatos, que quando a gente vai daí sim para o caso específico e concreto, você tem que escolher, você vai falar em que sentido. No sentido utópico do STF, no qual como se a realidade fosse essa, né? E portanto a prisão ela tem as suas leis e portanto não é uma colônia de férias, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, ele está numa situação privilegiada, etc, etc, etc. Na hora que eu aceitar esse tipo de debate, o debate em si já é perdê-lo. Aceitar isso já é perdê-lo. E percebam, nós estávamos lendo aqui a decisão, 36 páginas, e boa parte delas, o ministro Alexandre de Moraes diz que a situação, o lugar dos presídios brasileiros é distópico. Ele diz assim, é um lugar ruim, é um lugar que está tudo errado, tem que mudar tudo. Para em seguida ele dizer, veja bem, o senhor Jair Bolsonaro não tem um privilégio porque ele não recebe o mesmo tratamento dos outros. Assim, mas se o tratamento dos outros está todo errado, o fato dele receber um tratamento supostamente melhor não significa que é o bom, né, que é um privilégio, né? Muito pelo contrário. Né? Ele mesmo diz, na condição de presidente da República, tem algumas entre aspas, regalias que precisam ser aceitas. Então, assim, sinceramente falando, discutir o tamanho da cela, o tamanho da cama, se vai ter o banho de sol, quanto tempo de visita, etc e tal, assim, sinceramente, eu tenho até uma dificuldade de aceitar debater esse tipo de coisa. Porque, na verdade, ele não deveria estar preso. Né? Na verdade, o que a gente devia estar discutindo é a responsabilização de tudo que foi feito nesses processos que condenaram essas pessoas do 8 de janeiro. Se a situação do presidente Jair Bolsonaro ela já é absurda, mais ainda dos demais condenados que não tiveram sequer essa condição de ter um mínimo de decência, digamos assim, na forma como eles estão presos. Então a coisa escapa tanto do que seria uma normalidade que até para a gente discutir fica difícil, né? E também não vou me alongar muito, porque certamente meus colegas vão apontar outros temas, mas eu acho que é necessário a gente pontuar esse ponto de partida, né? Nós não estamos numa situação de normalidade para ficar discutindo se ele está numa situação melhor ou pior de fulano. Não, a situação em si é absurda. Não, e são tantas as ilegalidades, como você bem lembrou, né? A prisão é ilegal, se tivesse preso ele teria direito à prisão domiciliar humanitária. Se não fosse essa situação, ele teria direito a estar preso num estabelecimento militar. Exato. E aí são tantas as camadas de ilegalidade que a coisa fica difícil de discutir, né? Exatamente. Mas vamos ver um segundo trecho
decisão, vamos dar uma olhadinha aqui, e ele fala basicamente o seguinte, que em 2 de janeiro de 2026, a defesa do custodiado manifestou-se nos autos com críticas ao ar-condicionado existente no quarto exclusivo do custodiado. Excepcionalidade e benefício totalmente inexistente, de novo ele repetindo o argumento de que inexiste esse benefício para os demais 384 mil presos em regime fechado no Brasil. E diz o seguinte, afirmando que, embora recolhido em sala de Estado-Maior, direito este já observado por determinação deste Supremo, o ambiente atualmente disponibilizado não assegura condições mínimas de tranquilidade, repouso e preservação da saúde. O recinto que lhe foi destinado apresenta ruído contínuo e permanente, decorrente do aparelho de ar-condicionado central instalado imediatamente ao lado da janela do ambiente, a qual não dispõe de vedação adequada. Além da inusitada crítica à existência do benefício de ter ar-condicionado na sala do custodiado, como se a crítica não fosse ao barulho do ar-condicionado e não ao ar-condicionado em si. É de um cinismo abjeto, Alexandre Moraes. A defesa erroneamente informou a existência de ruído contínuo e permanente. Eu queria ouvir, professor Adriano, a sua percepção, né, e a sua ponderação sobre essa decisão do ministro Alexandre Moraes. Olha, Fred, eu fico assim, entre uma certa perplexidade e só certa, porque o que nós temos visto é constantes decisões do Supremo que já são por si só causadoras de inúmeras perplexidades. Mas é que esse caso do ex-presidente Bolsonaro, ele não é isolado, ele tem referência comparativa. Eu primeiro vou começar assim, pela questão da execução penal. Eu vou até deixar de lado os comentários que o Scossin fez, porque falo por si só em relação ao processo da tal, sei lá o que, golpista, trama golpista. Mas falando especificamente, se você tem a execução penal, você tem uma legislação que se aplica, e essa legislação, ela, além de especificar uma série de aspectos da execução, aspectos esses, é preciso dizer que eles são colocados em garantia do custodiado. Quando você delimita uma série de questões a respeito de como essa execução penal vai se dar, o objetivo é justamente evitar que o exercício da pena, pelo menos em tese, ele não seja algo aflitivo para o custodiado, para o condenado, além daquilo que a própria condição de apenado já causa. Então, quando se diz assim, na argumentação do ministro Alexandre de Moraes, olha, o Estado na execução penal é falido. Nós não cumprimos a lei de execução penal. As estruturas carcerárias no país, presidiária, ela é falida. Nós violamos os direitos humanos. Nós não cumprimos aquilo que é o ideal para a execução penal. É isso que está dito, é um reconhecimento da não prestação do Estado daquilo que ele se comprometeu pela lei de execução penal. Muito bem. Dessa constatação que o ministro Alexandre de Moraes faz, não gera, logicamente, o salto carpado hermenêutico que ele deu para dizer, olha, como está tudo falido, então esse aqui, que é um ex-presidente da República, não pode reclamar de nada, de nenhum favor que quer o ordenamento jurídico lhe dê, quer a jurisprudência já tenha fixado em casos passados, como do ex-presidente Lula. Então, essa argumentação, as páginas, as linhas gastas ou gastadas com esse tipo de crítica ao sistema prisional brasileiro, nem aí deveria constar. E ainda que conste, como eu disse, não serve de argumento para não dar ao ex-presidente Bolsonaro o tratamento, por exemplo, e aí vem o caso analógico, que se dá ao ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Por que o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, está em prisão domiciliar, cumprindo a pena, e o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, não pode estar também? Dir-se-á,
o ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele teria sinais de Alzheimer. Lembrando que quando ele foi condenado e houve o trânsito em julgado, na audiência de custódia, que ele comparece com o advogado, foi-lhe perguntado: o senhor goza de saúde? Gozo. Depois, médicos juntaram um laudo de Alzheimer e, sem muito mais questionamento, o ex-presidente está em prisão domiciliar. E até pela dignidade do cargo que foi exercido de ex-presidente da República, sim, isso modifica a situação. E é alguém que recebeu a quantidade de votos, que representou o Brasil, que assumiu o cargo mais alto e elevado do país, ele não pode ter um tratamento igual. O poder público, no juízo de execução penal, ele tem que ter cautelas em relação a isso. Isso não é um favor. Isso, inclusive, é uma garantia pela dignidade do cargo que for exercido. Muito bem. Em relação ao ex-presidente Bolsonaro, ocorre algo que é impressionante. Submetido à cirurgia, já condenado. A intervenção cirúrgica, não uma, mas mais de uma vez. Cheio de comorbidades, cheio de problemas de saúde constatados. Aliás, a tal ponto que o Conselho Federal de Medicina, mediante denúncia, abriu uma sindicância e houve uma decisão liminar do mesmo ministro em um inquérito policial, sem ação própria feita, sem que houvesse qualquer tipo de procedimento, e de ofício suspendeu tudo, invadiu a seara do CFM, fez nenhuma a legislação, tornou voz morta a legislação de ética médica, por esse mesmo caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, claro que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, quer pelo próprio precedente dele como relator no caso do ex-presidente Fernando Collor, quer pelas circunstâncias claras, manifestas, documentadas, vistas por todos, essas condições de saúde, de fato, e de comorbidades do presidente Bolsonaro. Então, essa decisão, de fato, ela causa perplexidade. Agora, eu vou dar de barato um outro aspecto, que é o seguinte: olha, admitamos que se dissesse assim: mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela está em consonância estrita com a lei de execução penal. Agora, por quê? Primeiro que na execução penal há um espaço para um certo juízo de proporcionalidade do juiz de execução, de análise, portanto, do caso concreto do custodiado, da sua situação de saúde, de aspectos, portanto, que permitem ao juiz, inclusive por razões humanitárias, modificar a forma de execução da pena. E, como eu disse, todos nós sabemos, o ex-presidente Bolsonaro reveste-se dessas condições. Não é favor nenhum, por questões humanitárias, colocá-lo no regime de prisão domiciliar. Mas veja, curiosamente, nós estamos num momento em que, em matéria de direito penal e de processo penal, o Supremo Tribunal Federal faz da legislação penal e processual penal letra morta. Basta observar, por exemplo, as recentes decisões no caso do Banco Master, em que, no início de um inquérito policial, sem que tivesse sido ouvido nenhum dos investigados ou dos suspeitos, foi feita ou pelo menos provocada, uma acareação perante o juiz de pessoas implicadas com o servidor público do Banco Central. Onde isso está previsto na lei penal? Em lugar nenhum. Onde isso está previsto no Código de Processo Penal? Em lugar nenhum. Uma violação clara do papel do juiz, da questão própria do juízo natural, que, aliás, o Supremo é um juízo universal. Devia ter uma norma assim na Constituição. Tudo aquilo que o Supremo disser que não é ele o competente, sigam-se as outras normas. Porque ele atrai, ele pinça, o Supremo hoje pinça os casos que quer.
E aqueles que ele não pode pinçar diretamente, ele pinça lateralmente com abertura de inquéritos sob pretextos outros. Agora mesmo, inquérito aberto, ou investigação aberta de ofício contra servidores públicos da Receita Federal e da Polícia Federal, consoante a imprensa noticiou. Então, o que eu quero dizer com isso, portanto, é que essas questões todas que o Supremo vem aplicando em outros casos, em verdadeiro desprezo pela observância da lei estrita, por inovações, inclusive sempre em prejuízo do investigado, salvo no caso Master. No caso do Banco Master tem até essa questão revolucionária, em que o juiz ele impede a polícia que pediu as providências de investigar. Então, veja, eu estou mostrando como há hoje no Brasil uma discricionariedade e um arbítrio judicial em questões gravíssimas de direito penal. Agora, quando se trata do Bolsonaro, aí não. Aí tem que ser os rigores estritos da lei. E se a lei não for suficientemente rigorosa, aí é mais do que o rigor da lei. É por isso que essa questão, por exemplo, de saúde, essa questão humanitária, ela é tão violadora dos direitos humanos, da proporcionalidade, do bom senso, que me parece tem até autoridades, agentes políticos, enfim, indo à OEA para pedir providências no sentido de garantir ao presidente Jair Bolsonaro que o juiz da execução da pena não seja uma espécie de carcereiro que com ódio, com fígado, agindo pelo fígado, mantenha o presidente Bolsonaro numa situação limite como encarcerado, tendo ele direito, por razões humanitárias, repito, e pelo bom senso, à prisão domiciliar. Por isso é lamentável. E falando em agir pelo fígado, vamos analisar aqui um outro trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, em que ele diz o seguinte: ressalte-se, entretanto, que essas condições absolutamente excepcionais e privilegiadas não transformam o cumprimento definitivo da pena de Jair Bolsonaro, condenado pela liderança da organização criminosa na execução dos gravíssimos crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito e suas instituições, em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias, como erroneamente várias das manifestações anteriormente descritas parecem exigir ao comparar a sala de Estado Maior a um cativeiro, ao apresentar reclamações do tamanho das dependências, do banho de sol, do ar-condicionado, do horário de visitas, ao se desconfiar da origem da comida fornecida pela Polícia Federal e ao exigir a troca da televisão por uma Smart TV para inclusive ter acesso ao YouTube. Vamos ver também uma manifestação do líder da oposição no Senado Federal, senador Rogério Marinho. Ele disse o seguinte, soltou uma nota pública: o que se faz contra o presidente Jair Bolsonaro não é justiça, é justiçamento. O ministro Alexandre de Moraes ignorou desde o início do processo garantias básicas: juiz natural, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A transferência para Papudim escancara o abuso. Traficantes e assassinos recebem tratamento mais humano do Estado do que um homem preso por crime impossível. Por mais que a nova prisão seja mais ampla que a atual, com idade e comorbidades que tem, Bolsonaro deveria estar em prisão domiciliar, como capitão da reserva, no limite em prisão militar. Se essa condução arbitrária continuar, qualquer dano a Bolsonaro, a exemplo do que houve com Clezão, será responsabilidade direta da justiça. Isso não é justiça, é arbítrio. Fabi, queria ver também a sua análise sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e o quanto ele carrega nas tintas, né, com esse cinismo, né, querendo dizer, olha, não é coluna de férias, olha, não é excepcionalidade, né, os outros presos do Brasil estão em condições piores, né, reconhecendo inclusive a falência do Estado em prover condições dignas para os demais presos. Como é que você enxerga essa decisão, a mais recente decisão do ministro Alexandre de Moraes? Bom, é até difícil a gente saber por onde vai começar, tamanhas são as arbitrariedades.
mas ele fala, né, ele fala que não é colônia de férias, mas também juiz não significa castigar alguém, né? Então, essa prisão não pode ser castigo. E eu até vou abordar um ponto que eu acho que eu não vi muita gente falando, que é em relação, estão falando do futuro, né, da papudinha em questão. Mas e o passado? Por que exatamente no dia onde foi recebida a denúncia na OEA, né, foi recebida justamente para apuração de violações de direitos humanos, bem nesse dia existe essa transferência. Não dá para dizer que é um pedido da defesa, porque o pedido da defesa ela fez inúmeras vezes, foi ignorado inúmeras vezes, e não foi pedido transferência, foi pedido prisão domiciliar. Então a gente já vê um erro do próprio Moraes, que dá de ofício alguma coisa que não foi solicitado pela defesa, né? Mas também é preciso continuar. Também foi determinado que iriam fazer inspeção da cela onde estava o presidente Bolsonaro. Isso precisa ser feito, porque se ele ficou realmente numa condição de tortura nesses dias que ele esteve na Superintendência da Polícia Federal, isso é um crime consumado, né? Então a tortura em relação ao passado. Ao presente, o Bolsonaro realmente está numa situação muito difícil. Ele ficou, né, a gente precisa falar disso, foram 30 horas, gente, 30 horas que o presidente Bolsonaro ficou sem receber ajuda médica adequada, né, e aquela briga institucional querendo, inclusive, se prisão não é colônia de férias, juiz também não é Deus, para determinar tantas coisas fora da esfera, né, dele, e aqui o doutor Adriano já mencionou, conforme ele avocou para si a competência, mas para onde ele foi é a Papuda, né? Embora a gente fale papudinha, é a Papuda, é um complexo penitenciário onde tem presos extremamente perigosos, e por mais que Moraes venha trazer esses dados, etc., o recado é político, o recado não é jurídico. Então isso precisa sempre deixar sublinhado, porque a solução também é política, não é mais jurídica, e essa prisão ela é militar, ela não deixa de ser militar. Então tem essa condição também, praticamente enviar o Bolsonaro para uma solitária. Tem muita gente, a gente vai ter que entrar de discussão da prisão em si, porque a condição de tortura permanece. Você colocar alguém em situação degradante, alguém que não tem condições, por mais que sejam melhoradas as condições físicas do local onde ele estará, a condição de tortura fica estabelecida. Por quê? Porque o Bolsonaro precisa de cuidadores, precisa dessa ajuda médica pertinente, ele não tem como fazer muitas coisas sozinho, muita gente está analisando, falando, olha, liberou a questão dos médicos. Não, isso já tinha, a questão dos médicos já tinha, o médico do Bolsonaro sempre pôde entrar a qualquer momento, né, desde que catalogado lá pela Polícia Federal, na sala né, horror que ele venciou na Polícia Federal. Então não existe diferença alguma. E em relação também até à visita, bom, se é para a gente falar de paridade, vamos falar então, ao invés de falar do Collor, vamos falar que aliás já foi falado pelo doutor Adriano, vamos falar então do Lula. Teve 600 visitas, né, no período que ele esteve preso em Curitiba. Ele também teve, né, a quantidade que ele quis de benevolências, e ninguém ficou falando nada, porque sempre falavam a condição dele ter sido um ex-presidente. E essa condição é diferencial, sim. Não adianta o ministro Alexandre de Moraes colocar, ignorando esse fato, e ainda ignorando que o presidente Bolsonaro é um sujeito ativo na política nacional. Ele tem 60 milhões de votos, hoje dito até pelo governador Tarcísio, no meio de tudo isso, e ele continua tendo, né? Tanto que o Flávio Bolsonaro, a candidatura dele está crescendo. E o mais chocante dessa petição, embora tenha muitas coisas, mas é que ele reagiu realmente com o fígado, porque ele relata ali, ele traz vários prints de entrevistas do Flávio Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro. A gente precisa lembrar que Flávio Bolsonaro é pré-candidato às eleições de 2026. Então, Moraes também usurpa a função e ataca diretamente um candidato às eleições de 2026. A gente não pode tirar isso do radar, porque coloca o Flávio como mentiroso, o Flávio como um birrento, e ele não é nem mentiroso e nem birrento. Ele estava defendendo a condição humanitária de uma pessoa que, por acaso, também é seu pai, que, por acaso, também é o maior líder
popular que temos hoje no país. Então, todos esses fatos, né, corroborando com a cortina de fumaça que está sendo feita pelo caso do Banco Master e que se junta ao INSS, é em demasia constatada por qualquer pessoa que não entenda absolutamente nada de direito, porque a constatação popular é muito fácil de verificação aí de violação de direito humano, direito fundamental. Então, comparar o presidente Bolsonaro a todos esses outros apenados do sistema prisional, então vamos comparar, vamos nivelar por cima. Qual a condição da penitenciária federal, onde estão os maiores traficantes? Como é que é a condição? Eu garanto que é melhor do que o presidente Bolsonaro estava na superintendência. Então, por isso, né, deveria ser instaurado a continuação de todos esses fatos que devem ser apurados e devem ser emitidos relatórios, inclusive internacionais, para que se configure a tortura que o presidente Bolsonaro passou. Perfeito, Fabi. Vamos ver agora um outro trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte: em virtude da intercorrência médica, a defesa requer novamente a concessão de prisão domiciliar humanitária para o custodiado Jair Bolsonaro e, subsidiariamente, a realização de nova avaliação médica independente em caráter de urgência a fim de aferir a compatibilidade do estado clínico atual do peticionário com o ambiente prisional à luz do evento superveniente ora comprovado. Dessa maneira, antes da análise do novo pedido de prisão domiciliar humanitária, deverá ser realizada perícia por junta médica da Polícia Federal para analisar a atual situação do custodiado Jair Bolsonaro e as eventuais adaptações para a manutenção do cumprimento de pena no novo local, Sala de Estado-Maior, no 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, ou necessidade de transferência para o Hospital Penitenciário. Francisco, hoje à tarde a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro se reuniu, né, com Gilmar Mendes. Você acha que isso pode ter algum tipo de peso para que ele tomasse essa decisão agora de transferência para Papudinha? E a própria questão dos advogados e políticos que solicitaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos numa intervenção para que fosse deferida uma prisão domiciliar humanitária, pode ter exercido uma pressão política sobre o Alexandre de Moraes para ele tomar essa decisão? Pode ser que sim, Fred, mas as demonstrações que o Alexandre de Moraes tem dado desde sempre, aparentemente é que ele não dá ouvidos a ninguém. Né? Ele toma as decisões e depois ele cobra o apoio, né? Pela força que ele foi sendo dada a ele, não porque ele a possua por mano próprio, vamos colocar dessa forma. O que eu acho que talvez, indo para o lado político, né, do que está acontecendo, e esse trecho mesmo, né, de determinar uma nova perícia, é como se, a impressão que me dá é assim, ele quer que o Bolsonaro cumpra um tempo na prisão mesmo, porque ele quer a vingança, ele não quer a justiça, né? E não sei, talvez no médio prazo uma transferência acabe sendo feita para a prisão domiciliar, né? O grande risco que o Alexandre de Moraes corre é se o ex-presidente falecer na prisão. Se isso acontecer, eu acho muito difícil que o Alexandre de Moraes consiga aguentar o tranco das consequências, né? Mas contextualizando essa dimensão política, vamos lembrar quando vazou o áudio, acho que do WhatsApp, do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos brigando com o Jair. Por conta das atuações com o Trump, das tarifas e tudo mais. E vamos lembrar o que o Jair Bolsonaro havia dito. Não mexe com o Gilmar. Não mexe com o Gilmar, não. Por que ele falaria isso se não houvesse algum tipo de costura política para algum tipo de saída, que não exatamente uma saída para que o Jair não fosse condenado, não fosse para a prisão, mas algum tipo de saída no qual o Jair estava disposto a conceder. Né? Ou seja, algo tinha e ficou inviabilizado por conta do que aconteceu nos Estados Unidos. Esse movimento da Michelle agora, não me parece que ele vai acontecer do zero. Não me parece que seja isso. Né? E aí a gente pode especular. Né? A gente pode especular no seguinte sentido. O que Jair Bolsonaro pode entregar, né, pode conceder para conseguir alguma coisa em troca numa negociação política. A única coisa que Jair Bolsonaro possui é a sua capacidade eleitoral, de transferência eleitoral. Ou seja, a única coisa que ele pode entregar é a candidatura do Flávio. Uma troca, bastante humilhante até, na qual ele conseguiria talvez uma domiciliar e talvez a indicação possivelmente do Tarcísio e talvez com alguém dos Bolsonaro como vice, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, o que mais poderia ser pedido? Né? Fora, obviamente, o pedido humanitário, barari e barará, mas não me parece que
que seria necessário ir implorar lá para o Gilmar Mendes esse tipo de coisa. Porque não para o próprio Alexandre de Moraes, que é quem vai decidir no final das contas. Então, existe uma hipótese, né, de alguma tentativa de retomada de uma discussão, de alguma negociação política, que me parece que estava em andamento, que costurava a dosimetria, a anistia e certamente a dimensão das eleições para 2026. Não dá para saber. A gente sabe também que está tendo o conflito entre a Michelle e o Flávio. O próprio Flávio Bolsonaro deu uma entrevista hoje dizendo assim, cada um tem o seu tempo de aceitar as coisas e tudo mais. Então, assim, estou só especulando, estou dizendo que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, mas é algo que a gente não pode tirar da mesa. Agora, se essa conversa de hoje já levou o Alexandre de Moraes a decidir, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu acho que é algo que talvez ele tenha feito justamente para tentar evitar que isso ganhasse uma dimensão maior. E ele deixa a porta aberta com essa perícia para que possa tomar uma outra decisão logo mais. A perícia que ele está dando agora foi feita há quase 2 semanas. Então, para ver se no lugar tal vai ser. Para mim, ali é simplesmente assim. Ele vai até aonde der, mas em algum momento ele vai acabar concedendo, não sem antes haver algum tipo entre aspas, de garantia. E uma coisa interessante de notar: na decisão das 36 páginas, eu acho que pelo menos umas 20 ele fica citando falas do Flávio Bolsonaro e falas do Carlos Bolsonaro. Para dizer o quanto que eles estariam fraudulentos, fake news, etc. e tal. Ou seja, Alexandre de Moraes ele quer destruir o Bolsonaro, a família Bolsonaro, como um todo, como viabilidade política. Então, se é isso que ele quer e, de certa maneira, algo perto disso se entregaria com o Flávio, de repente, abrindo mão para algum outro candidato, né? Eu não sei o quanto que a situação, inclusive humanitária, porque se a situação é tão periclitante assim, chega uma altura que você faz de tudo para salvar a vida, né? E depois você vê o que dá para salvar a partir disso. Gostei muito da nota do líder da oposição, Rogério Marinho, né? Muito curto, direto, né? E apontando e dentro do contexto legal, né? Falou assim, olha, sendo militar é prisão militar, pela condição militar é em casa. As duas coisas foram recusadas. A partir desse momento não é mais justiça, é de fato um justiçamento, é de fato uma vingança. Perfeito. E até enquanto você falava, eu estava me lembrando aqui que ele tentando eventualmente costurar uma chapa para a eleição de 2026, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que em 2022 há notícias de que o Alexandre de Moraes participou da formação da chapa Alckmin-Lula, junto com Gabriel Chalita, que foi secretário com ele durante o governo do Alckmin, que é do PSB, e eles são melhores amigos, e eles teriam convencido o Alckmin a migrar do PSDB para o PSB, para que o Alckmin saísse candidato a vice na chapa do Lula. E é bom lembrar que o Alexandre de Moraes foi secretário de Justiça, foi indicado pelo Temer, quer dizer, ele tem trânsito político, né? Sim. Vazou, né, uns áudios dele da época de secretário de Justiça, onde você vê que ele costura politicamente. Sim. Não, porque eu não falei com o Toffoli, com o Gilmar, não sei o quê. Isso na condição de secretário, não na condição de ministro. Fazendo lobby jurídico. Fazendo lobby jurídico, né? É político, jurídico, então... É óbvio que isso está fazendo, acho que a gente até talvez vai para conversar. Hoje mesmo ele estava numa reunião que o Lula chamou ali, várias instituições, um troço, uma barbaridade completa. Então eu acho que a possibilidade de algum tipo de troca, de alguma negociação esteja talvez acontecendo para que o ex-presidente possa ir para a prisão domiciliar, que não seria, como disse o doutor Adriano, não seria a favor, né? Sim. Professor Adriano, queria também ouvir sua opinião. A questão, a Magnitsky, quando ela foi revertida, especulou-se muito de que haveria ali algum tipo de acordo no sentido de o ministro Alexandre de Moraes retroceder, né, nessas decisões judiciais e, pelo visto, ele não recua nada. Pelo contrário, só vê ele dobrando a aposta. Como é que o senhor vê essa decisão? Ele pode ter sido um leve recuo do Alexandre de Moraes? Fred, eu não sei se vocês estavam se escutando, porque a gente está naturalizando. Você fez uma exposição aí sobre toda uma articulação política envolvendo o ministro do Supremo. A gente falou sobre candidatura. Será que o Flávio, isso está sendo usado? Observe como nós estamos normalizando, inclusive na nossa percepção, o envolvimento do Supremo em questões políticas, mas em um nível absolutamente diverso do que já houve em algum momento na República. Você vê ministros do Supremo como atores políticos, né? E atores que nada têm a ver com a função da magistratura e da jurisdição constitucional. É uma república
das relações pessoais, do compadrio, do patrimonialismo, tudo aquilo que o Raimundo Faoro colocou muito bem no livro Os Donos do Poder, né? São os estamentos burocráticos que dominaram de tal sorte as instituições que o Supremo Tribunal Federal de hoje nada tem a ver com a história do Supremo Tribunal Federal. É uma estrutura que não lembra a história do Supremo. É, as decisões políticas, a postura dos ministros política, não há o mínimo cuidado ou cautela sequer com a figura da instituição Supremo Tribunal Federal. É preciso dizer que a atuação da magistratura e, com mais razão, da jurisdição constitucional, ela se legitima, inclusive, por essa liturgia do cargo, pela percepção de todos, da população, de que aqueles juízes, eles cumprem não um papel político, ainda mais político partidário, e ainda mais político voltado aos seus próprios interesses, mas um papel de equidistância, de neutralidade, de bom senso, de distanciamento de interesses. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele frequenta o noticiário como nenhum outro órgão público, nenhum outro agente público ou político. No Supremo Tribunal se concentram as principais discussões do país, um órgão não eleito, um órgão que não recebeu um só voto. E, no entanto, são ministros superstars que tratam de parafuso a foguete, tratam de tudo. E o que não poderiam nem deveriam tratar, puxam para si para tratar também. Então, é um Supremo Tribunal Federal em que transformou o direito em algo anárquico. O ordenamento jurídico brasileiro, vocês que ouvem a gente, é assim, o direito, a legislação. Hoje, nada é a mesma coisa, não existe a mínima segurança jurídica. Nós vivemos uma frustração de expectativas enorme, porque a base do Estado de Direito é a lei, é a Constituição e o ordenamento jurídico. É isso que nos garante, garante a você que está em casa, garante a nós que estamos aqui, garante a todos o mínimo de segurança. Essa segurança evaporou. Abre-se inquérito no Supremo Tribunal Federal de ofício como um ato que só ocorria no passado, antes de toda a modificação dos códigos penais, da teoria do direito penal. É o puro arbítrio do que a gente chamava de ancião regime, quer dizer, são os imperadores, juízes que não têm limites, que diz que eles próprios criam as leis no caso concreto, eles próprios criam em seu próprio favor. Isso é a falência do próprio Supremo Tribunal Federal, como o que ele era antes, a última ratio, a última razão, o último ponto de segurança em que as pessoas batiam à porta do Supremo, esperando daqueles ministros equidistantes, com a liturgia, as soluções. Você podia até não ser atendido, mas você não olhava dizendo, poxa, eu não fui atendido porque há interesses outros. O Supremo Tribunal Federal tinha uma credibilidade e uma legitimidade que se esvaiu, porque o ministro comenta sobre tudo. Então, a gente está aqui falando sobre esses aspectos do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas todo esse processo, que é o ponto onde nós chegamos hoje, todos esses processos, eles foram feitos aos solavancos, sem respeito às normas de processo. Eu já disse, a gente teve aqui advogado arrancado do processo e depois, pela gritaria, voltou, no caso do Felipe Martins, simplesmente porque ele não apresentou a alegação final, juntou documentos novos, como a legislação lhe facultava, e o bom senso também, e o senso de justiça também. Então, a gente vê, por outro lado, o direito penal, esse caso do Bolsonaro, junto com o do Felipe Martins, e nós temos todo um cenário do que foi esse processo. Pessoas condenadas a
20, 30, 40 anos de prisão é baseado em uma delação premiada de um sujeito que mudou a versão 300 vezes, que pessoas condenadas por uma minuta golpista que ninguém viu, que não aparece nos autos, que é pressuposta pela fala do maior beneficiário disso tudo, que foi o delator. Então, a gente está, na verdade, tratando, Fred, e você que escutam, Fabiano, Scorsin, a gente está tratando de anomalias, de uma situação em que o Estado democrático de direito, ele simplesmente precisa ser refundado, porque ele nem é democrático nem de direito. A lógica do Estado democrático do direito é a lógica do império da lei, no sentido material e formal, que nos dá segurança. Você hoje não sabe nem o que é o direito que está sendo aplicado. É como eu disse, a gente voltou para uma era de arbítrio. Pense o seguinte: surge uma denúncia sobre um ministro do Supremo, sobre a sua esposa, depois sobre outro ministro do Supremo e seus irmãos, em negócios, enfim. Qual é a providência? Os ministros continuam nos processos, continuam atuando, provas são retiradas da polícia e trazidas para si. No final das contas, ele não se afasta, não existe apuração. A PGR, hoje, omissa, silenciosa, não faz nada. O Congresso, o Senado, a quem caberia fazer, também não faz nada. Então, nós temos pessoas hoje que são agentes públicos acima da Constituição, acima das leis, criando a sua própria lógica. E todas as instituições republicanas se submetem a isso. Para terminar, vocês viram a OAB se pronunciando sobre algumas dessas coisas? A Ordem dos Advogados do Brasil desapareceu. Desapareceu. Tornou-se irrelevante no momento em que a erosão do ordenamento jurídico da democracia é patente. Esse é só um dos tantos exemplos de instituições que silenciaram e que isso vai cobrar o preço seu aí em casa e de todos nós.